Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por ter você aqui no meu canal. Eu estou fazendo um reparo nessa placa. Estava com defeito, está com defeito de DC-Link. Daí eu vou aproveitar e deixar aqui 6 dicas matadoras que vai te ajudar demais nos teus reparos em placas, seja de ar-condicionado ou de qualquer segmento. Principalmente se você está iniciando ou mesmo que já seja veterano, muitas das vezes uma ideia, uma dica pode te ajudar, te auxiliar bastante nos teus próximos reparos. Tudo bem? Antes de deixar o canal, se inscreva, deixa aquele like. Se você está procurando se especializar em conserto de placas de ar-condicionado inverter, eu vou deixar para você o link de 2 cursos que eu tenho, um para iniciante do nível 00, que tem eletrônica básica, e outro para quem já é de outro segmento. Às vezes a pessoa já trabalha com conserto de placas, de eletrônica de outro segmento, TV, notebook, celulares, e quer colocar aí na sua bancada mais esse leque, para ter mais possibilidade de pegar essa demanda aí da sua região, fazer aquela parceria com os instaladores. Então tem um curso que já é direto ao ponto, para quem não entende de eletrônica. Se não entende, então é interessante que compre o curso completo, porque lá tem um módulo completo de eletrônica básica. Tá bom? Bora pro conteúdo. Bom, então vamos lá, Eu já fiz os outros testes aqui, com meus gigas de teste que eu tenho. Que, aliás, todos esses projetos estão na plataforma para os alunos baixar e criar seus próprios gigas de teste também. A primeira dica é sobre a temperatura que você deve ter na ponta do ferro de solda. Aqui eu uso uma estação de retrabalho da Yashun, a 886D. Ela tem um soprador térmico também. Então, geralmente eu costumo deixar em torno de 380 graus. Tá? Dá para você desoldar tanto componentes de 1,5 mm até mesmo um IPM sem maiores problemas. A outra dica é sobre o tipo de ponteira. Dependendo do tamanho do componente, é necessário que você utilize uma ponteira compatível. Por exemplo, de repente eu vou retirar aqui um capacitor, um resistor, que ele é minúsculo, tem em torno de 2 mm, às vezes 1,6 mm, 2 mm. Então utilize uma ponteira compatível, Eu não vou utilizar uma ponteira com a ponta grossa assim, ó. Tá? É interessante que eu troque e coloque uma ponteira com a ponta de agulha, que está compatível com os terminais do componente. Se eu vou desoldar um IPM, por exemplo, então eu já vou dar prioridade para esse tipo de ponteira, ou uma outra que seja compatível com os terminais aqui, ó, do componente em questão. Uma outra dica para quem não tem soprador térmico, para quem usa só um ferro de solda, e na hora que você vai retirar esse tipo de componente, esse aí com vários terminais, se você estiver num dia frio, você vai ter muita dificuldade, porque você vai ficar passando aqui, ó, passa desse lado, passa desse, quando vem para cá aqui já meio que esfriou. O que você faz para resolver esse tipo de problema? Utiliza esse tipo de solda, Ele, na verdade, ele não serve para soldar exatamente. O nome dele é salva chip. Você acha fácil no Mercado Livre. Qual que é a função dele? Ele mantém a temperatura, tá? Então você pega ele aqui, ó, ele não gruda, tá? Geralmente ele fica só na superfície. Você pega ele aqui, ó, faz isso, passa bastante desse lado e do outro lado. Então, enquanto você está fazendo isso daqui, esse excesso de solda chip que ficou em cima dos terminais, ele mantém o calor, tá? Então, com muita facilidade, fazendo isso aqui com a pinça, aqui, ó, tá? Você vai perceber que vai conseguir soltar o componente com muito mais facilidade, beleza? Inclusive, se é componente PTH, às vezes a gente tem uma certa dificuldade também. No início, tudo é difícil. Se você pegar o salva-chip e colocar aqui nos terminais, tá? Nem precisa você usar o sugador. Ele mantém a temperatura de tal forma que só dando umas batidinhas na placa assim, ó, o componente já cai. Depois você limpa o excesso com um sugador. Um outro acessório que você deve usar na hora de retirar um CI, por exemplo, para não danificar os componentes que tem em volta, isso quando você estiver utilizando o soprador térmico, no caso esse daqui. Primeira dica sobre soprador térmico.
É extremamente importante você utilizar o soprador térmico ao invés do ferro de solda para determinadas situações, porque aqui eu já consigo aquecer, né, de cima para baixo, ó. Então ele já consegue aquecer por igual todos os terminais. Enquanto o ferro de solda, igual já foi falado, você vai ter esse trabalho de ficar fazendo isso, ó. Faz aqui, aqui, aqui. É extremamente mais demoroso e menos eficiente, né? Mesmo utilizando o salva-chip, para esse tipo de componente aqui, você vai ter extrema dificuldade, tá, em estar removendo aqui. Então, o soprador térmico ele é extremamente mais eficiente. Só que tem um efeito colateral, né? Que geralmente ele costuma dissoldar os componentes que estão muito próximos. Para isso, qual que é a solução? Fita Kapton. Exatamente isso. A função da fita Kapton é você colocar aqui, ó, em volta dos componentes. Deixa eu... Aqui, ó. Ela tem duas funções. Além dela ser térmica, né, ela segura um pouco do calor. E mesmo que o calor passe a ponto de amolecer a solda desses terminais, desses componentes, que não é o objetivo da dissolda, mesmo assim, ela gruda e não deixa eles escaparem, né? Aqui, ó. Então, você faz isso aqui, beleza? Se precisar, como se fosse fazer uma microcirurgia, né? Tá vendo? Coloco aqui, tá? Com a placa desenergizada, né? Completamente. Tá vendo? Dessa forma eu consigo trabalhar, né? Inclusive, até sugiro que você faça isso mesmo que vá usar o ferro de solda, porque às vezes por acidente você bate em outro componente que está bem próximo, danifica ele, tá? Ó, dessa forma ele protege do calor, no caso do soprador térmico, evitando que os componentes saiam voando por aí, tá? E indico você usar ela mesmo que seja com ferro de solda por uma questão de segurança, por acidente não danificar outros componentes. A última dica, e não menos importante, é essa daqui, ó. Perceba que logo aqui, tá vendo? A gente tem, ó, um diodo. Imagine que uma hora dessa você precisa retirar esse diodo. Você percebe que ele está encurralado ali no meio dos outros componentes? Nesse caso, o que você faz? Você retira esses componentes grandes que estão em volta, tá? Dissolda eles, né? Vem aqui do outro lado e dissolve esse componente, tira foto, marca direitinho de quem é quem, de onde que é onde, para depois você não fazer confusão também. Qual que é o objetivo? Para que você possa trabalhar com tranquilidade. Perceba que nem sequer o ferro de solda consegue chegar, tá vendo? Não consegue chegar. Então, se você remove esses componentes que estão em volta, daí você vai ter toda a liberdade para trabalhar com segurança, né, e eficiência nesses componentes aqui que estão escondido no meio dos outros, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar 3 links. Um deles é dessa minha estação de retrabalho, o outro é do salva-chip e o outro é da fita Kapton, tá? Lembrando que não sou eu que estou vendendo esses produtos, simplesmente eu quero te ajudar e deixar o link dele lá no Mercado Livre para que você possa comprar, tudo bem? Mais uma vez, se tiver interesse, né, de aprender a consertar placas de ar-condicionado e inverter, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Logo abaixo, os links dos produtos. Falou? Abraço.